Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, é tornar público o conhecimento do Evangelho com foco na formação de discípulos para Jesus, através de estudos bíblicos pela vontade de Deus. Este estudo bíblico foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Eu peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Este estudo bíblico traz o conceito do discipulado, ensinado pelo Senhor Jesus. Todos os que desejam segui-lo precisam caminhar dentro do discipulado para alcançar as promessas do Senhor Jesus. Infelizmente, a teologia e a religião buscam o caminho contrário ao conceito do discipulado. A consequência é desastrosa. Os templos religiosos estão cheios de fiéis, mas estes são pessoas vazias do conhecimento do Evangelho. São plantas que nasceram de uma semente que não fora plantada por Deus o Pai. Por isso necessitam da verdadeira semente, que é o Evangelho de Jesus. Você deve estar se perguntando o que é o discipulado. O discipulado é formado por estudos baseados nos ensinamentos do Senhor Jesus que estão contidos na Bíblia. O discípulo aprende a ter comunhão com a palavra de Deus e aprende também a praticar tudo o que é ensinado no Evangelho. O discipulado é buscar informação direto na fonte, sem intermediários. Claro que na época de Jesus não existia Bíblia, mas os discípulos caminharam aproximadamente 3 anos e meio com o próprio Senhor Jesus durante o ministério dele, aprendendo sobre o reino de Deus. Tudo o que eles observavam em Jesus, eles ensinaram quando evangelizaram o mundo após a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Como eu disse, os discípulos evangelizavam o mundo naquela época, né? Então, após a crucificação, os discípulos ainda receberam o Espírito Santo do Senhor Jesus, conforme a promessa para poder evangelizar o mundo. Você pode observar, lendo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, essa parte, revestidos de poder, é o Espírito Santo, que foi dado à igreja, ou seja, aos primeiros discípulos do Senhor Jesus aqui na terra. Então, os apóstolos escreveram os evangelhos e muitas cartas que fazem parte da Bíblia e que são referência para que os discípulos de Jesus de hoje evangelizem o mundo também. Assim como está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o que está escrito na Bíblia serve para nossa geração. Se você, como eu, deseja seguir Jesus, quer ser um discípulo de Cristo, precisa do discipulado. O discipulado é a base da igreja. A igreja de Deus, o Pai, é formada pelos discípulos de Jesus, onde todos são convidados a aprender o Evangelho, fundamentados no exemplo de Jesus e também na doutrina dos primeiros apóstolos. Por essa razão, abra sua Bíblia comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, estas são as palavras do apóstolo Paulo, um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus na face da terra. Então, ele escreve esse texto dando a base para a igreja. E ele usa o termo fundamento. Por quê? O fundamento é responsável pela parte principal da construção. A vida cristã é uma constante aprendizado, é um constante ensinamento. Então, o apóstolo Pedro ele relaciona o discipulado com o fundamento da palavra de Deus. Porque tudo que nós construímos, toda a nossa vida cristã que é construída, precisa ser sobre fundamento, que é a palavra de Deus. Então, conforme a imagem que você pode ver aí no lado direito da sua tela, está aí a ilustração de um fundamento. Seja um prédio, seja uma casa, todos recebem esta base na hora da construção. A parte mais importante numa construção civil é o fundamento. E o fundamento é constituído pela caixaria, concreto armado, arranque do pilar e, claro, pelos pilares, né, que são as colunas que vão dar sustentação. Trazendo para a nossa vida cristã, esse é o conceito do discipulado, do fundamento na vida cristã. Continuando a explicação sobre fundamento, então, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz o texto: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, através disso, nós temos duas condições. A primeira, discipulador, e a segunda, discípulo. É daí que nasce o discipulado. Ambas são palavras originadas do discipulado. Então, embora alguém esteja aprendendo o evangelho por intermédio do discípulo já experiente, sempre existe a responsabilidade e o comprometimento de quem ensina em levar a verdade de Jesus sem distorções. A base do ensino é sempre o evangelho de Jesus, por isso, fundamento, conforme você pode observar na imagem no canto direito da sua tela. Então, Jesus é a base de tudo, aí vem o evangelho e a doutrina dos apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo que nós podemos encontrar através da Bíblia. Agora então, falaremos sobre o papel do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo que traz a perfeição. Então, o papel do Espírito Santo no discipulado é revelar, convencer e testificar com o próprio Senhor Jesus na vida daquele que está aprendendo o Evangelho. E o objetivo é, claro, formá-lo discípulo para Cristo. Vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então está aqui o segredo, o que acontece dentro do discipulado, o mover espiritual, né? Então o discipulador está ensinando a palavra, está ensinando o evangelho. Enquanto o discípulo ouve, o papel do Espírito Santo é trazer discernimento para aquela pessoa que está aprendendo, no caso o discípulo. Vamos ler outro texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então estas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, ser perfeito é um privilégio natural no processo de formação dos discípulos de Jesus. Agora, porém, ser perfeito não é sinônimo da ausência de defeitos. Ser perfeito é ser um discípulo que ama a palavra de Deus, é ter a fé para segui-la, assim como Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra. Aquele que ama o Evangelho é aperfeiçoado na obediência a Cristo. O discipulado, ele torna o discípulo capacitado para fazer a obra do reino do céu. Vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, novamente aqui o Senhor Jesus falando, dando ensinamento. Os discípulos são aqueles que realizam obras maiores com relação às que o próprio Senhor Jesus fez aqui na terra, mas não no sentido de sermos superior a Cristo. Ninguém é maior do que ele. Eis a pergunta: o que Jesus quis dizer então? Vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Na voz do Senhor Jesus diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja só que interessante, não? Colocamos aqui no versículo 18 a frase, né? Destacada em vermelho, porque é um trecho da declaração do Senhor Jesus, onde ele diz que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. E eu fiz aqui esse destaque para chamar a sua atenção, porque algumas Bíblias que foram traduzidas de forma errada contém a palavra aqui céu no singular. Isso significa que está errado, porque Jesus, quando ele passou pela cruz, foi dado a ele poder nos céus e na terra. Céus no plural. Isso quer dizer o quê? Céus, segundo a Bíblia, é morada dos deuses. É esta expansão que, quando nós erguemos a cabeça, nós vemos o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, enfim. Esta região, segundo a Bíblia, é morada dos deuses. Não é difícil de você entender, porque se Jesus veio do céu, no singular, ele já habitava lá com o Pai, ele já tinha poder lá. Então, quando Jesus veio aqui na terra como homem e venceu a morte, venceu o pecado, então sim, foi dado aqui para Jesus poder e autoridade. Então, na cruz, Jesus venceu a morte e todas as autoridades espirituais que governam esta terra. Quando então a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que os discípulos farão obras maiores, é porque Jesus deu aos discípulos poder e autoridade através do seu Espírito.
para que os discípulos pudessem ou possam evangelizar a terra, fazendo mais discípulos para ele. O poder que foi dado a ele, Jesus passou para a igreja, ou seja, passou para os discípulos. Então, o discipulado transforma pessoas comuns em discípulos com poder e autoridade no nome de Cristo. O discipulado significa também fazer mais discípulos para Jesus. O discipulado também é uma vida nova com Jesus. O discipulado é configurado basicamente com o desejo do discípulo em reconhecer Jesus como mestre e de se tornar como ele, para ser um discipulador que também vai gerar vidas para o reino de Deus na vida eterna. Então, neste contexto, o Evangelho nos ensina que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor e, como bom pastor, possui o seu rebanho de ovelhas. Mas será que neste rebanho de ovelhinhas existem ovelhas mancas ou machucadas também? Muitas pessoas sentem-se indignas de seguir Jesus. Alguns pensamentos surgem no coração, na mente dessas pessoas, imaginando assim: poxa vida, eu já pequei tanto que eu acho que ele nem me ouve mais. Ou, por causa daquela mentira, ou daquele pecado, Cristo não está mais ao meu lado. São pensamentos que surgem significando que é uma ovelha manca, machucada. Mas então a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. O próprio Senhor Jesus se declara como bom pastor. Se você se sente indigno, ou se já se sentiu assim, se conhece alguém assim, indigno para seguir Jesus, acredito que está mancando espiritualmente. E eu vim falar para você do cuidado de Cristo, o cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Na verdade, com a vida de cada um e cada uma em particular. O cuidado de Jesus conosco é quando Cristo, enquanto ele vivia aqui na terra, e chegou o momento que ele ia passar pela morte, ele sabia que iria para a cruz. E chegado o momento dele ir para a cruz, Jesus, ele manteve a sua preocupação, ele continuou se preocupando com os seus pequeninos, ou seja, com as suas ovelhas. E quando a gente se preocupa com alguém de alguma maneira, nós intercedemos por esta pessoa, correto? Então, quando Cristo se preocupou com o nosso bem-estar, ele orou por nós. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu pergunto para você, e a oração de Jesus, quanto vale na sua vida? Ou melhor, quanto ela é eficaz nas nossas vidas? O bom pastor, o verdadeiro pastor, cuida do rebanho. Então nós vamos ler um texto que prova de que Jesus é o bom pastor e que dentro do discipulado está o cuidado dele por nós. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler os versículos 9 ao 12, que dizem assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, veja bem, como eu perguntei agora há pouco, quanto vale a oração do Senhor Jesus na vida de alguém? Está aqui, João capítulo 17, eu recomendo que você leia todo o capítulo, porque é a oração de Jesus
pelo rebanho de ovelhas, pelos discípulos. Então, Cristo pediu ao Pai que nos guardasse e nos livrasse de todo o mal. Agora eu te pergunto mais uma vez: essa oração que Jesus fez, que acabamos de ler, teve efeito alguma vez na sua vida? Alguma vez você viu a mão de Deus te livrar do mal? Alguma vez você percebeu que Deus estava te protegendo? Isto foi o cuidado de Cristo pela sua vida, a oração que ele fez há mais de 2000 anos atrás, com efeito na sua vida hoje. A intercessão de Jesus vai muito além da percepção humana. O cuidado do Senhor Jesus existe tanto por aqueles que conheceram a Ele em vida, quanto por aqueles que só conheceriam Jesus pela palavra, tempos depois, como é o nosso caso. Estamos aqui estudando a Bíblia 2023 anos após Jesus Cristo. Vamos ler um texto que concorda com isto, está ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Glórias a Jesus. Nós podemos observar também o cuidado de Cristo quando pede ao Pai que a palavra dele entre em nossas vidas e nos limpe do pecado. Vamos ler o versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Agora também nós podemos observar que com esta oração, Cristo requereu de termos comunhão com o Pai, mesmo nós sendo tão pequeninos como somos. Temos aí a possibilidade de ter a comunhão absoluta com Deus, o nosso Pai. Vamos ler o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, tudo isso significa uma grande realidade, que é o fato de cada vez que você se ajoelhar e dizer, Pai, você estará diante do trono dele, dentro do reino espiritual. Isso que eu estou abrindo para você é a experiência que eu recebi, eu aprendi com a irmã que me ensinou o Evangelho e que eu também tenho vivido nesses dias. Todas as vezes que eu me ajoelho para orar, como Cristo ensina na sua palavra, né? Todas as vezes que eu me ajoelho para orar ao Pai em nome do Filho Jesus, eu sinto a glória de Deus ao meu redor, pois Ele mesmo está me ouvindo e Cristo está ali prontamente a me abençoar. Fica aí o exemplo e o direcionamento para você também. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo também deixou registrado na oração que ele fez que a glória dada por Deus, o Pai, a ele, também foi dada a nós. Vamos ler João capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Então, por meio do discipulado, recebemos a glória de Cristo. E a pergunta é: o que é a glória de Cristo na vida de alguém? A glória de Cristo não tem relação com a aparência exterior. Então não adianta procurar a glória de Cristo em bens materiais, carro, casa, roupas, que você não vai encontrar. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus, ele habita no coração do discípulo. É onde a glória de Deus é manifestada.
Algumas pessoas podem achar que a glória de Deus está no poder que Cristo deu aos seus discípulos, né, de fazer milagres, de fazer coisas sobrenaturais. Mas eu digo que é muito mais do que isto. Quando Cristo colocou a sua glória em nossas vidas, significa que ele colocou em nós o seu próprio caráter, ou seja, o caráter de uma ovelhinha, uma ovelha. Quando a glória de Cristo está em nós, significa que temos um coração segundo a vontade de Deus. Esta é a glória de Deus e a glória de Cristo em nós, nos discípulos. Vamos ler um texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando somos obedientes ao que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, a glória de Deus é manifestada, porque o caráter de Cristo é revelado em nós, discípulos, e isso nós só recebemos por meio do discipulado, por meio do desejo de aprender e de caminhar com Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz que, estando nós em comunhão com Ele e através dele, por meio do Pai, o mundo vai olhar para nós, discípulos, e vai conhecer a eficácia da palavra de Deus por causa do nosso caráter, do nosso modo de ser, por sermos semelhantes a uma ovelha, ao Senhor Jesus Cristo. Outro texto que concorda com isto está no próprio Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 23. O Senhor Jesus, ele diz assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Glórias a Jesus. O discipulado, além daquilo que já aprendemos até aqui, também significa estar na presença de Cristo. É quando o discípulo fica envolvido com os ensinamentos de Jesus. Vamos ler um texto ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 24. Diz o texto: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, nessa oração, Jesus, ele também garantiu que estamos todo o tempo em sua presença. Todo o tempo nós estamos com ele. Nós quem? Os discípulos, por meio do discipulado. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 25 e 26, dizem assim os textos: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Veja bem, então, no nosso conceito de discipulado, Jesus ele mostrou o caráter do Pai enquanto esteve na terra. Por isso diz que nos faz conhecer, e ele diz que faria nos conhecer ainda mais o Pai. Então, conhecer o exemplo é quando eu conheço a palavra de Deus, conheço o que ele fez, conheço a identidade dele, a história, os exemplos, enfim. Conhecer ainda mais é quando a palavra está tão viva dentro de mim, a ponto de me fazer viver em unidade de coração com ele. Essa é a vontade do Pai para todos nós, os discípulos de Cristo. Nessa fase do estudo, vamos aprender um pouquinho sobre o bom pastor e as ovelhas, o relacionamento, entre as duas partes. E nós vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1.
Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, estas são as palavras do Senhor Jesus, contando aqui uma parábola para os discípulos. Então, Jesus usa o exemplo, né, de uma criação de ovelhas para explicar para nós o contexto, né, o conteúdo do discipulado. Então Jesus ele deixa bem claro que a ovelha é aquela que entra pela parte correta dentro do curral. O curral é aquele ambiente seguro onde as ovelhas ficam ali cercadas, né, e sendo cuidadas pelo pastor. A ovelha então precisa passar pela porta para poder entrar no curral e não pular a cerca. A porta é onde o pastor recebe as suas ovelhas, para depois colocá-la para dentro do curral e passar ali um período ensinando-a. Esse é o conceito do discipulado. Já fazendo uma ligação com o versículo 2, nós vamos ler o versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 10, né? Então Jesus usa o exemplo de um rebanho de ovelhas e também de um pastor. Como você pode observar, o pastor é a pessoa responsável para tomar conta dia e noite dessas ovelhas. Jesus quis nos ensinar com isso que ele é o nosso pastor. Vamos ler o versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, em diversas situações, a Bíblia relata que uma vez Jesus entrou pela porta. A que porta a Bíblia se refere? Será que você sabe? Entrar pela porta significa abrir o caminho. Aqui Jesus está falando que ele pagou o preço estipulado pelas nossas almas. Significa então vencer a morte por nós. É disso que Jesus está falando quando ele diz que ele é a porta das ovelhas. O interessante para nós é que depois que ele abriu o caminho, Jesus se tornou o caminho, e depois que ele entrou pela porta, ele se tornou a porta. Então, todo aquele que entra por essa porta recebe salvação. Por isso que o Senhor Jesus afirmou no versículo 1: quem sobe por outra parte, no curral das ovelhas, é ladrão e salteador. Então, não vai receber a salvação. Quem busca entrar no curral sem passar pela porta está buscando aprender sem ter o princípio de Jesus. E é por isso que eu digo, preste muita atenção, que a religião e a teologia perderam a direção, pois eles dão ênfase a outras portas. Você pode me perguntar: quais são essas outras portas? As outras portas são os profetas e reis que também estão na Bíblia, mas que não têm ligação com Jesus. Conforme você pode ver aí na imagem, na ilustração, o curral é o ambiente onde as ovelhas recebem o pastor, e o pastor é Jesus. Por isso, quando um padre, um pastor, um líder religioso ensina a sua doutrina sem estar ligado 100% em Cristo, ele está fazendo com que suas ovelhas subam por outra parte. Mas nós estamos aprendendo que a verdadeira porta é somente Jesus. Então agora nós vamos ler o versículo 3, João capítulo 10, versículo 3, que diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. É interessante, não? Como que por uma simples parábola, né, Jesus ele traz para nós o conhecimento, a revelação do reino espiritual. Então, nesse versículo, encontramos a expressão de Jesus: o porteiro abre a porta. O que significa isto? O porteiro que abre a porta. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim:
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita no céu. Então, nós fazemos aqui uma ligação desse texto de Efésios capítulo 1, versículo 20, com a parábola que Jesus contou no Evangelho de João, no versículo 3. O porteiro ao qual a Bíblia está dizendo significa que é o Deus o Pai. Deus ressuscitou a Jesus. Então, Deus o Pai é o porteiro que abre a porta ao pastor. A porta a qual Jesus está dizendo aqui é a porta da ressurreição, a porta da salvação, como você pode observar na ilustração. Muito simples de entender. Vamos aproveitar aqui que estamos falando da porta da salvação, a porta a qual o porteiro, ou seja, Deus o Pai, como porteiro, abriu, ressuscitando Jesus, por isso Jesus se tornou a porta da salvação. Vamos aproveitar esse momento para dizer que o discipulado, já falamos um pouquinho sobre comunhão, mas que também traz a santificação. Então nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Romanos, capítulo 6, versículos 4 e 5. Diz assim: de maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, a palavra aqui andar significa buscar comunhão e santidade. E você pode fazer isso por meio do discipulado, ou seja, através do seu desejo de conhecer a palavra de Deus, através do seu desejo de querer caminhar com Jesus, de ser obediente ao que está escrito na palavra. Então, andar em novidade de vida significa que você agora já não tem mais o desejo de viver uma vida velha, uma vida de pecado. Significa que a palavra foi plantada no seu coração. E por causa disso você foi plantado com Cristo na morte dele. A morte de Cristo significa a justificação dos seus pecados. Por isso, quando Jesus vier, ele vai colher os seus frutos, ou seja, aqueles discípulos que creram na obra dele, e estes serão ressuscitados com Cristo. Então, as ovelhas que aprendem o discipulado também são santificadas por Cristo. Voltamos então para o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 3. Eu quero chamar a sua atenção, além do que já explicamos no versículo 3, tem algo a mais para ser falado aqui. Então, a este o porteiro abre, isso já explicamos. E o texto ainda diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, o que significa as ovelhas ouvem a sua voz? O que significa ouvir a voz do pastor? Muito bem, lá atrás, quando Jesus falava, alguns ouviam e outros não queriam nem saber. Exatamente como hoje isso acontece. É quando buscamos passar a palavra do Senhor Jesus com verdade. Você, como discípulo de Cristo, você quer então evangelizar o mundo, você quer dizer as palavras do Evangelho, mas somente aquele que dá crédito é o que segue, e por isso é considerado por Jesus a sua ovelha. Assim então, como você está aqui, porque um dia você ouviu a voz do Senhor Jesus, ou se você está ouvindo pela primeira vez por meio desse estudo bíblico, você então deseja seguir Jesus, é considerado por ele ovelha. Então nós vamos ler agora os versículos 3 e 4 do Evangelho de João, no capítulo 10. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Interessante. Então, após passar o período no curral, ou seja, no discipulado, né, com as suas ovelhas, Jesus então discipulando as suas ovelhas, Jesus envia as suas ovelhas ao mundo para evangelizar o mundo, mas não as deixa sozinhas. Jesus está o tempo todo à frente das suas ovelhas. E sabe por que à frente? Porque na frente é posição de proteção e também é a direção que Jesus dá, o caminho que ele mostra para as ovelhas seguirem, evangelizando o mundo. Então, se você está aqui no discipulado, saiba que é um privilégio você estar aprendendo a palavra de Deus, não somente por este estudo, mas você pode encontrar aqui no nosso canal outros conteúdos do Evangelho que vão formá-lo como discípulo de Cristo. E é como ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz, recebem o chamado, de Cristo: vinde a mim. E depois o próprio Senhor Jesus chama pelo nome as suas ovelhas, cada uma delas, como eu, como você, e as leva para o mundo para evangelizar. Então é quando você vai encontrar com pessoas necessitadas da palavra de Deus, pessoas perdidas no mundo, pessoas cheias da vergonha. Então, quando o Senhor Jesus tira as suas ovelhas para fora, então quando o discípulo passa aquele período do discipulado, aprendendo a palavra de Deus, então o próprio Senhor Jesus, vai dando ali a direção das pessoas que precisam ouvir a sua palavra, daqueles que estão com o coração aberto. E eu acredito que até este estudo bíblico, que foi direcionado pelo Espírito Santo, é para que hoje você estivesse aqui recebendo conteúdo na sua vida, que esse estudo bíblico possa trazer paz ao seu coração, assim como trouxe ao meu um dia. Este é o chamado de Cristo. O evangelismo é quando ele envia então os seus discípulos ao mundo para levar a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a mensagem de cruz, a mensagem da salvação. Este é o evangelismo verdadeiro ligado a Cristo e ao discipulado ensinado pelo Senhor Jesus. Vamos caminhar aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, a ovelha, ela não é enganada porque ela conhece o Senhor Jesus de uma forma muito pura, como também é por ele conhecida. Então a ovelha sabe exatamente qual é a voz do Senhor Jesus, do seu pastor. A ovelha não se perde nas mentiras que o diabo conta, ou que as falsas doutrinas, que não estão ligadas a Cristo, contam também. Por quê? Porque as ovelhas têm sempre Jesus guiando a elas. Então, o discipulado também é o zelo do pastor pelas ovelhas, do Senhor Jesus pelos discípulos. Olha o que está escrito no versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, é interessante que mesmo os discípulos naquela geração, eles escutavam a voz de Jesus, mas não entendiam o que Jesus dizia. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. E isso talvez possa acontecer conosco. Mas vemos nos versículos seguintes o amor de Jesus para conosco, no qual ele sempre nos ajuda a entendê-lo e nos dá o sentido completo das suas palavras. Então nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 7 ao 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará a pastagem. Então, o Senhor Jesus, ele se declara abertamente para os discípulos. Embora no versículo 6 os discípulos tinham a dificuldade, não estavam entendendo a mensagem, Jesus, então, a partir do versículo 7, se declara abertamente. Então, aqui fica a prova, né, de que Jesus não tem prazer em deixar a sua mensagem no mistério, como alguns líderes religiosos acreditam, quando não sabem responder às dúvidas dos seus fiéis. Eles dizem, né, olha, fulano, ciclano, isso é mistério de Deus. Negativo. O discípulo sempre tem a mensagem descoberta. A Bíblia diz que Jesus, ele é a revelação. Então as palavras de Jesus deixam de ser enigmas, parábolas, para trazer mais conhecimento, mas somente aqueles que o seguem. Então Jesus explica o que só ele fez por nós, para nos dar a salvação, que é o sacrifício da cruz. Por isso, ele é a porta da vida eterna. Quem por Jesus entra é salvo. É isso que ele está explicando, do versículo 7 ao 9. Então, nós estamos aprendendo que o discipulado revela a porta. E agora nós vamos ver que o discipulado pertence somente a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor Jesus, ele é enfático ao dizer que todos aqueles que vieram antes dele, todos os seus antecessores, são ladrões e salteadores. E ele está falando exatamente sobre todos os outros grandes profetas e os reis que nós vemos na história da Bíblia. Foram homens e mulheres que passaram por essa terra e que antecederam a vinda de Cristo. Claro que, conhecendo o caráter de Jesus, nós sabemos que ele não está condenando estas pessoas, mas Jesus condena a doutrina que todos eles trouxeram e que apenas serviram de guia para que o povo judeu daquela época pudesse chegar ao Messias. E isso que eu estou dizendo, nós vamos testificar lendo Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz assim: de maneira que a lei, aqui ele está falando da lei de Moisés, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a palavra aio, que o apóstolo Paulo escreveu aí, ela vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. É uma espécie de tutor. Ele está dizendo que antes de Cristo, o ministério da lei de Moisés, ou seja, quando você abre a sua Bíblia, de Gênesis a Malaquias, tudo que está lá serviu apenas como tutor, apenas para guiar para Cristo. Vamos ler o versículo 25 e 26. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Está aqui a prova, porque que Jesus diz lá que todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então, essas pessoas são ladrões e salteadores porque eles roubam, são mensagens que roubam a verdadeira palavra da cruz, a verdadeira palavra da salvação. Vamos ler novamente o versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 10. Diz o texto lá, ó, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Está aqui a prova. Então, quando você ouve lá uma mensagem bíblica misturada com as palavras de Cristo, né? Pode ter certeza que é uma mensagem que está contaminada. É como se estivéssemos colocando um lobo feroz no meio das ovelhas. Vamos ler o versículo 8
João capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, o que acontece? Quando você ouvir uma mensagem, mesmo que bíblica, que fala lá sobre Moisés, que representa a lei, né? E as doutrinas. Quando você ouvir uma mensagem sobre Elias, que representa as profecias. Quando você ouvir lá uma mensagem sobre Davi, que representa as guerras, ou quando você ouvir uma mensagem sobre Salomão, que representa sabedoria, prosperidade da terra, enfim, foge disso, porque são mensagens que trazem conceitos longe da mensagem de Cristo. É isto que nós estamos aprendendo hoje. Isto não faz parte do discipulado, não é a mensagem do bom pastor. Portanto, você como ovelha não deve segui-los. Muito bem, então se você como eu deseja a verdadeira porta, vamos aqui mais uma vez ratificar na sua mente, confirmar no seu coração esta mensagem para ficar bem gravada aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Está aqui a verdadeira porta que as ovelhas precisam seguir, pelo menos aqueles que almejam a salvação. Então a verdadeira porta é o Senhor Jesus. Cuidado com outras portas que estão aí se abrindo para você, mas que não podem trazer a salvação. Fuja desse tipo de mensagem. Seja uma ovelha obediente ao pastor, e o pastor é Jesus Cristo com a mensagem da salvação. Os ensinamentos da velha aliança não servem para nós, ou pelo menos para os que desejam a salvação e a vida eterna, os discípulos de Jesus. Infelizmente, hoje, a doutrina religiosa ainda não reconhece essa verdade e ignora com muita arrogância as palavras de Jesus, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Por essa razão, perde-se o conceito do discipulado e o foco na vida eterna. As pessoas ficam vazias, não cabendo dentro de si mesmas, porque têm batido em portas erradas. Buscam riquezas e bens materiais no lugar de arrependimento e perdão para a salvação. Eu espero em Cristo que para você não seja esse o falso caminho, o atalho, enfim. Todos os nossos estudos bíblicos são direcionados pelo Espírito Santo para que você se torne também um portador das boas novas do reino do céu. Que você possa encontrar em Jesus Cristo muito mais do que precisa através das palavras dele dentro do Evangelho, e construir o seu discipulado com ele, encontrando perdão e caminho para a vida eterna. Terminamos por aqui com grande alegria e satisfação no coração. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém. Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, manso e humilde de coração.
de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou manso, manso e humilde de coração. Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou manso, manso e humilde de coração. Aprendei de mim,